este tema do processo eletrônico e antes não tivesse vindo aqui hoje, porque realmente o meu ceticismo se agrava de tal sorte que eu posso dizer que estragou meu dia. De qualquer forma, eu acho que, independentemente da idade, enfim, toda pessoa deve acompanhar a evolução natural das coisas. É inexorável que as coisas têm uma evolução em qualquer área do conhecimento humano. Isso aconteceu ao longo do tempo. Eu sou um pouco mais velho e vi a mudança da máquina de escrever para a máquina elétrica. Realmente foi uma conquista importante. O trabalho se apresentava muito mais limpo, vamos dizer, e, enfim, era mais gostoso, era mais prazeroso ler as petições feitas na máquina elétrica. Depois da máquina elétrica veio o computador, já era uma revolução importante pelo fato de armazenar aquilo que o advogado tinha feito, e, enfim, cada um ter o seu arquivo próprio. Isso é realmente importante, tira um pouco aquela solidão do advogado, porque mesmo nos grandes escritórios, é muito provável que, simultaneamente, dividido por uma parede, dois advogados estejam trabalhando sobre o mesmo tema, né? E com o arquivo facilita e muito a vida do advogado. E depois, então, nós passamos, no âmbito da nossa profissão, a esse enigma, o processo eletrônico, que realmente, perto das outras alterações, podemos verificar que é um marco extremamente significativo, porque acaba sendo uma revolução. Eu até brinco, e de certo modo o doutor Luiz Fernando falou isso, se meu pai não tivesse tido vítima de um AVC há 6 anos atrás, certamente o AVC teria ocorrido agora, nesses tempos. Porque quando se fala em processo eletrônico, no meu caso, que, enfim, sou absolutamente leigo, e aí talvez a minha exposição não entre a fisiologia do processo eletrônico, não entre a abordar a fisiologia, mas sim a patologia que eu vejo mais de perto. Eu imagino que uma alteração desse porte é para simplificar e para buscar, sempre dentro daquele binômio importante, de segurança e efetividade, muito bem colocado pelo Dr. Augusto Marcassini. É com esse binômio que nós temos que imaginar um processo, a justificativa para um processo eletrônico. Segurança e efetividade. E no caso, até por ter sido, ou está sendo implantado de forma abrupta, não se vê nem segurança, não infunde segurança, e tampouco a efetividade, porque eu tenho visto a falta de dimensão adequada, porque é evidente que são casos excepcionais, mas a gente imagina que tem que, pelo menos tem que ser dada uma justificativa à parte. Eu tive problema com um cliente recentemente, porque interpus um agravo, e um número significativo, expressivo de agravantes, 1.208 agravantes, um caso de previdência, que tem uma questão processual importante. Estes agravantes não estavam fichados, porque são terceiros interessados por força do artigo 499, então foi interposto esse agravo. Demorou 45 dias para ser distribuído. Por quê? Porque tinha que passar em várias sessões do tribunal, até chegar ao presidente. Eu fui falar com o presidente da seção de Direito Público, que me atendeu muito bem, mas não me deu uma resposta também. Ele falou, não sei o que nós fazemos. Não é pelo número, mas é pelo fato deles não serem parte no processo. Então, não tinha campo adequado, enfim, para e com um número desse. Então, a coisa ficou muito mais complicada. Enfim, este binômio não tem sido observado, tendo em vista a forma abrupta e o número de questões polêmicas que têm surgido. Para uma pessoa que não entende efetivamente da parte material do processo eletrônico, eu diria
que sempre me impressionou muito não haver, e isso não é uma coisa recente, já na década de 90, quando eu tive a satisfação de participar da diretoria da Associação dos Advogados de São Paulo, eu já percebi ali, durante muitos anos, pude perceber que o problema da morosidade do processo, em particular no estado de São Paulo, é um problema não de legislação, mas é um problema de gestão. Eu me lembro que cada tribunal, à época, havia, conversando com o presidente do tribunal, que era o desembargador Youssef Carrali, que dava muito liberdade, tinha uma interação muito grande, diferente do que ocorre atualmente com a OAB e com outros órgãos de classe. A associação, naquela época, desejava implantar para otimizar o serviço de disseminação das intimações por via eletrônica, financiar uma interface que pudesse ligar todos os tribunais. Lembrem-se que naquela época havia o Tribunal de Justiça e os 3 tribunais de alçada, o primeiro Tribunal de Alçada Civil, o segundo Tribunal de Alçada Civil e o Tribunal de Alçada Criminal. E isto foi, depois os técnicos conversando, chegaram à conclusão, a associação ia financiar isso, mas não conseguia ter uma fonte única, porque cada sistema foi implantado. Vejam bem, no mesmo estado, cada sistema foi implantado de uma forma diferente, com um hardware diferente, enfim. Não havia como fazer isso. E depois, só com o tempo, com a evolução da tecnologia, é que acabou sendo possível. Como advogado, eu vejo, por exemplo, o site do STJ como o melhor de todos. Quer dizer, o peticionamento, evidente que eu não tenho uma experiência tão grande, mas o peticionamento dirigido ao peticionamento eletrônico ao STJ não me parece assim que tenha os problemas, tem tido os problemas que têm ocorrido aqui em São Paulo. À guisa de exemplo, a pesquisa de jurisprudência também na ferramenta do site do STJ é melhor do que qualquer outro. Do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, é horrível. Eu não faço mais pesquisa no Tribunal de Justiça, porque é aquele sistema ainda que o Marcassini sabe muito melhor, aquele sistema, não sei, vocal que fala, quer dizer, aqui o do nosso... eles explicam. Você põe, por exemplo, responsabilidade fonético. Então vem tudo que pode ter parecido com aquele. É horrível. E não pega a locução também da palavra. Então, enfim, por que não se faz, então, como não se utiliza como paradigma, por exemplo, o site do STJ? Quer dizer, o time que está ganhando, vamos lá ver como é que é isso. Não, aqui em São Paulo, expressamente, fala, não, nós vamos ter o nosso aqui, enfim. Essa questão, então, revolucionária do processo eletrônico acaba trazendo muito mais problema por essas razões já expostas pelo Dr. Zagallo e pelo Dr. Marcassini. Isso me faz lembrar, essa complicação, me faz lembrar, na década de 60, quando o homem foi à Lua, um dos problemas, por incrível, por paradoxal que possa parecer, é que os americanos tinham que inventar uma caneta que escrevesse na gravidade zero. E gastaram 10 milhões de dólares para escrever de ponta cabeça lá, o astronauta e tal, escrever o que eles tinham que escrever. E logo depois, também tendo a conquista da Lua, os russos foram e levaram um lápis. Quer dizer, isso mostra que muitas coisas são muito mais complicadas do que efetivamente deveriam ser. No caso do processo eletrônico, é aquilo que parece, não, tem que ser na minha gestão. Tem que ser na minha gestão, custe o que custar. Um exemplo que eu estou dando. Então tem que ser, não pode ser de uma forma, vamos dizer, implantado de uma forma adequada. Primeiro vamos fazer ali num lugar modelo, num foro regional modelo, depois vamos aumentando. Não, a partir, como é que se diz, da chave, a partir do dia X, o foro inteiro, João Mendes, vai ser isso é realmente um absurdo. Me parece uma coisa que quer dizer, acaba sendo uma brincadeira, conspirando contra tudo e contra todos, pouco importando o direito do jurisdicionado. A demonstrar esta
afirmação, eu peço licença para invocar entre aspas, um brilhante, quer dizer, um gênio de uma Câmara, uma turma julgadora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que durante o mês de maio passado, também de uma forma inusitada, julgando um agravo de instrumento, entendeu que não se aplica o artigo 191 na hipótese de processo eletrônico, ainda que os réus tenham litisconsortes, os réus tenham procuradores diferentes. Muito bem, era um acórdão ali isolado. Em seguida, a mesma segunda turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, figurando como relator um ilustre desembargador que eu até conheço pessoalmente e sempre me pareceu uma pessoa muito sensível com as coisas da justiça, filho de um ministro do Supremo Tribunal Federal, acabou também sendo, enfim, picado pela mesma cobra e de uma forma perversa chegou ao mesmo entendimento. Este acordo, esse segundo acordo, ou essa linha, vamos dizer, de orientação, enfim, acabou contagiando o Tribunal de Justiça de São Paulo. E no mês de agosto passado, a 30ª Câmara de Direito Privado, invocando como fundamento, como razões de decidir também no agravo, a ementa daquele acórdão, do segundo acordo proferido pela segunda turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também reconheceu a revelia, quer dizer, confirmando a decisão de primeiro grau. Eu tenho os números aqui, depois até eu posso te dar, confirmando a revelia por conta, então, do prazo em dobro. Ora, isto é de uma perversidade, porque nós verificamos aí que não há a menor sensibilidade com o serviço profissional do advogado. Quer dizer, não há lei revogando o artigo 191 e ainda que não houvesse, em tese, necessidade de alteração legislativa, é óbvio que não é possível ter o efeito retroativo. Num país, num Estado de Direito, num país democrático, o julgador tem que agir também com a boa-fé, com a decantada lealdade processual, que não tem como destinatário apenas as partes. Quando o Código preconiza que as partes, enfim, devem agir com lealdade, devem ter um comportamento leal, isso se estende também a todos os protagonistas do processo. Claro, aos advogados e ao magistrado. Quando, então, de uma forma traiçoeira, o Poder Judiciário altera abruptamente o entendimento jurisprudencial, por certo, é dali para frente, ou seja, é uma interpretação prospectiva a alcançar, não é, as situações futuras, não um ato processual já praticado. É elementar isso, porque nós não temos explicação como advogados a dar ao cliente, senão a consciência que nos acalenta, no sentido de que foi uma inovação e, coincidentemente, uma inovação, quer dizer, o advogado aí foi premiado, né, e ter esse fardo, essa insatisfação de, enfim, não ter o direito do seu cliente reconhecido. Eu dizia que, nesse momento que assim age o tribunal vira as costas para a atuação profissional do advogado e para o direito material da parte. É evidente que essa é uma questão que não é propriamente do aspecto formal do processo eletrônico, mas mais grave ainda, é de uma parte que eu diria substancial, quer dizer, que toca diretamente o direito da parte apenas para ter o prazer de trazer uma novidade que pode até ter uma lógica, e parece que tem, porque o artigo 229 do
novo Código de Processo Civil prevê expressamente no parágrafo, o parágrafo 229 é o que equivale ao nosso 191. O artigo 229 é o que equivale ao 121 do Código em vigor. Depois tem um parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Isto mostra, quer dizer, que está redondamente equivocado, então, tanto o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, apenas com o sabor da novidade, prejudicando a parte, e em particular o advogado, e também a 30ª Câmara do Tribunal de Justiça, a Câmara de Direito Privado, e o acórdão, se vocês quiserem tomar nota, é no agravo de instrumento. E é uma Câmara muito prestigiada aqui do Tribunal de Justiça. É o acórdão no agravo de instrumento 0084 668 0084 668-50 .2013 826-0000 e traz apenas como fundamentação a ementa, como eu disse, daquele precedente, no sentido de que a regra do artigo 191 do Código de Processo Civil é inaplicável ao processo eletrônico, posto que não se fazem mais presentes as restrições para a vista dos autos. Eu tenho para mim, por outro lado, que essa questão de peticionar de forma tabulada é evidente um absurdo, um inominado absurdo, porque uma dos princípios que norteiam a atividade do advogado é a liberdade de escrever, a liberdade de pensar, a liberdade... Historicamente sempre foi assim. É óbvio também que o computador, que é um ótimo instrumento de trabalho, que facilita a vida de todos nós, acaba conspirando contra a síntese, porque é o tal do recorta e cola. E isso é muito perigoso. Eu tenho controlado isso no meu escritório, porque às vezes, premido pelo prazo, o que acontece é que você tem que enfrentar lá uma preliminar, e aí você já tem no seu arquivo algo escrito, não exatamente para defender um determinado ponto, mas é parecido. Bom, mas é parecido, mas vamos... E aí você coloca aquilo. Então, as petições, e eu vejo também que ocorre em outros escritórios, as petições, elas, a rigor, em algumas situações, passam ao largo do tema focado, porque a gente percebe que aquilo é recorta e cola. Eu me insurjo, e não tenho o que fazer, o Flávio também tem essa experiência, nos pareceres que nós temos dado lá enfim, na carreira, como é que chama aqueles pareceres que nós damos para a carreira universitária? Tem lá, da projeção da carreira universitária, eles vêm assim também, numa caixinha certa, com número de palavras e tal. Nós temos que nos cingir a dar um parecer sintético, quase lacônico, sobre a atividade, sobre o comportamento durante um período, né, o período de interstício, a obra, a produção científica do candidato e tudo mais. Mas, enfim, isso não é uma questão que toca, evidentemente, a atividade do advogado. Mas é claro que essa ideia, aquela ideia que tinha na Justiça do Trabalho, acho que não tem mais, de ter uma régua, tinha que ter tantos centímetros de cabeçalho, tantos centímetros. Isso era uma coisa, o furo e tal. Esse é um assunto que foge propriamente ao tema, mas eu lembro que nos Estados Unidos, eu não sei se em todos os tribunais, mas tem uma medida certa, não o tamanho, mas uma medida certa tem uma folha padrão para os autos judiciais, não é? Tradicional isso nos Estados Unidos. E a prolixidade também conspira, evidentemente, hoje em dia, contra a celeridade, ou contra até o direito do próprio cliente. Eu me lembro daquele juiz, eu não sei se foi no seu estado, em Santa Catarina, acho que foi, que se notabilizou há 1 ano e pouco, 2 anos atrás, que ele determinou que o autor, sob pena de indeferimento, reduzisse a petição inicial de 115 para 15 laudas. Lembra-se disso? Esse juiz é um juiz sensato mesmo, porque a prolixidade é inimiga
da nossa atividade, da atividade profissional do advogado. Eu me recordo de ter trabalhado, ou de ter conversado, muitas vezes, com um advogado aqui de São Paulo, que é um paradigma para mim. E eu dizia, quando eu precisar de um advogado mais velho do que eu, se eu precisar de um advogado, na vida eu vou contratar fulano de tal. O tempo passou, um dia nós nos vimos defendendo partes adversas, e talvez por eu estar assim, sendo amigo dele e tal, advogando para outra parte, ele fazia petições de juntada, de subestabelecimento de 4 laudas. Aí, as razões finais, ele tinha 108 laudos. Eu falei, nunca vou contratar esse advogado, será o último advogado por causa da prolixidade. Peças consistentes, mas quer dizer, uma coisa sem fim. Hoje, no processo eletrônico, isso é muito, quer dizer, desaconselhável, no processo físico e no processo eletrônico. Eu acho, e aqui o doutor Zagallo, com a experiência dele, colocou muito bem, é o meu entendimento também, que nós temos que acompanhar, nós como advogados, isso que eu me congratulo com a OAB aqui de São Paulo, de provocar esse tipo de debate extremamente profícuo, porque nós temos que nos unir. Nós conseguimos detectar que os problemas são enormes, são gigantescos, e não podemos ficar à margem desse processo, porque isso nos toca diretamente. Daí a oportunidade desse nosso encontro, cada um, claro, trazendo a sua experiência, a sua preocupação para dividir, compartilhar com os colegas. Mas o que eu vejo é que não só essa atenção tem que ser dada pelos órgãos de classe da advocacia, como também infundir uma expectativa de que o caminho está certo. Quer dizer, o processo eletrônico hoje é uma realidade, mas ele tem que ser, não tem que ser afobado, ele não pode ser implantado ex abrupto. É essa a tônica, quer dizer, vamos ver o que é melhor. Já tiraram, e isso foi uma conquista, o doutor Marcassini capitaneou, eu não sei se o Conselho Federal também tinha presente, e com esse receio de que há uma insegurança no processo eletrônico, eu falei pessoalmente, enfim, provocado pelo doutor Marcassini, eu acabei falando pessoalmente no 47º minuto do segundo tempo com o deputado Paulo Teixeira, para tirar dos artigos 105 e 106, né, Marcassini? E estava até a versão do dia 9/10, já estou terminando, Flávio, não fique aflito. Olha, até a versão do 9/10, 9 de outubro, no artigo 105, nos artigos 105 e 106, estava escrito assim: a procuração, é o 105, deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, endereço completo e correio eletrônico. Parágrafo 3º. Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dela, seu número de registro, endereço completo e correio eletrônico. 106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado ou à parte declarar na petição inicial ou na contestação o endereço eletrônico ou não e tal. Se os advogados infringirem o previsto, serão considerados válidos. Aqui houve o escorregão no parágrafo 2º que fala de intimação. Mas, de qualquer forma, já tinha havido uma melhora aqui, mas ainda mantinha o correio eletrônico. E na versão que foi aprovada, agora na última votação, quer dizer, na versão aprovada, já não tem mais. Fala, a procuração pode ser assinada digitalmente, tal. Parágrafo 2º, a procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na OAB e endereço completo, não fala mais endereço eletrônico. Porque o grande receio, o parágrafo 3º também, o grande receio é que, vigorando o código, nós passássemos a receber a intimação. Eu, a rigor, não me preocupo, porque tem funcionado aquele sistema push e tal. O que me preocupa é exatamente a falta de controle ainda, como o Marcassini disse, ele me deu uma ideia hoje, uma ideia
produtiva de baixar aqueles arquivos e tal, quer dizer, entrar, não tirar cópia e depois sim já faz a cópia no seu arquivo com a petição que está lá. E, finalmente, o artigo 288 da versão aprovada dispõe que a petição inicial deve vir acompanhada de procuração que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico, para recebimento de intimações. Quer dizer, lá tiraram e aqui passou. Lembra-se, Marcassini, que nós estávamos falando do artigo 105 e 106. E esse aqui não foi objeto de atenção. O que mostra, quem pede mais, chora menos. Eu falei com o deputado no 105 e no 106, no meu correu para frente. E quer dizer que não há um controle, era só procurar, como eu fiz, procurar no computador onde é que estava a palavra, né, o endereço eletrônico e tal. Isso revela bem como é que são feitas as coisas. Eu dizia para ele no telefone, ele teve a gentileza, já conhecia de outras datas, porque ele é de São João da Boa Vista, e é da terra da minha mãe, tem filho advogado, foi nosso aluno aí na São Francisco, e ele, então, entendeu que eu falei, isso daí hoje é um perigo deixar, tudo que o Marcassini falou para eu falar para ele, eu falei, é um perigo, não é, Augusto? Tudo que você falou para eu falar, eu falei para ele, é um perigo, ainda não pode o advogado, porque não são todos os advogados que tem. Falei, Intimação por e-mail é uma coisa que nós estamos brigando há 10 anos. Você é um... Porque é claro que não vai Bom, funcionar. enfim, já que o dia estava enfim, nefasto, eu aproveito para trazer esse ceticismo de quem advoga, mostrando que há um passo gigantesco para ser dado. Essas coisas todas que nós estamos falando ensejam uma perplexidade monumental, quer dizer, enorme mesmo, porque não é do dia para a noite. Agora, essa questão, prezado Flávio, do CNJ, de querer impor que haja, que haja um processo eletrônico único, isso é uma questão que cada Estado tem que resolver, verificar. Não sei se aquilo que é bom para um Estado vai ser adequado para o outro Estado. Quer dizer, as dimensões são muito diferentes da distribuição de justiça no Brasil. Quer dizer, essa ingerência, eu tenho para mim que o CNJ foi criado por uma outra missão. Daqui a pouco o CNJ vai estar julgando ação de despejo, né? Já vê marca de automóvel, gasto de combustível, quer dizer, foge àquela visão constitucional de supervisor da administração da justiça. É claro, e eu não estou aqui negando a relevância do CNJ para muitas outras questões, mas tem limite, tem limite. Eu agradeço a oportunidade.